E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje eu trouxe aqui pra vocês os 10 maiores álbuns pop que já aconteceram no nosso país. É importante eu falar disso daqui porque muita gente me pede, né, falar um pouco de música pop brasileira, e como infelizmente na nossa cultura o pop não é uma coisa assim que sempre teve tanto espaço, a gente vai estar tendo a oportunidade de ver os fragmentos, né, que aconteceram e que foram importantes, não somente na minha vida, mas também na vida de vocês que assim cresceram, né, consumindo música brasileira também, ok? Então esse conteúdo aqui é para vocês que tanto me pediram sobre isso. Mas antes eu tenho dois recadinhos para dar para vocês. O primeiro desses recadinhos é para aqueles que sempre me perguntam das camisas que eu uso aqui no canal. As camisas que eu uso aqui no canal, eu compro todas elas na loja Elefunk. E mesmo igual o nome do álbum do Black Eyed Peas. Vou deixar marcado eles aqui pra vocês. Dá uma passadinha no Instagram dele pra vocês conferirem todas as peças que tem lá. São peças incríveis e vocês vão encontrar blusas de estampas muito legais. Além disso, é importante dizer também que tem um cupom de desconto com o meu nome, Mahalen 2020. Que vocês podem usar para conseguir comprar as roupas com um preço mais em conta, tá? Então vai lá, aproveita e compra na loja. O nosso segundo e último recadinho aí é que se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Vamos começar então sem mais delongas aí esse vídeo, né, esse top 10 nosso, começando aí em 10º lugar com um álbum que marcou, eu acredito, a vida da maior parte das pessoas que tá aqui no canal hoje e que me pediu muito esse vídeo, que é o álbum Kelly Key, de estreia da Kelly Key lá de 2001. O negócio desse álbum, gente, é que diferente de tudo que a gente vinha tendo no nosso país na época que esse álbum surgiu, o pop aqui no nosso país era escasso, basicamente. A gente tinha a Sandy Júnior vindo ali com todo aquele poder, né, que eles têm, mas não era a mesma coisa de você ter aquilo que era mainstream no rádio quando se falava de pop. A gente vivia uma época onde a gente estava importando muito música pop. E vendo essa oportunidade de fazer isso, a Universal Music resolveu dar um passo, que era criar uma artista nesses padrões que a gente estava importando do mercado e lançar um projeto dela aqui no nosso país. E foi através disso que eles fizeram a Kelly Key. Inclusive, eles falam que a inspiração para o formato da Kelly Key foi a Britney Spears, Christina Aguilera, Jennifer Lopez e Janet Jackson. E também, óbvio, seguindo influências de uma artista icônica que a gente fala de pop aqui no nosso país, principalmente nos anos 90, que foi a Fernanda Abreu, que é incrível também, que se vocês não conhecem a discografia dela, aconselho vocês. Com isso, a Universal formou a Kelly Key e produziu esse primeiro álbum dela, que tinha influências de dance, influências de pop, influências de R&B e revolucionou muito o mercado nesse aspecto aqui no nosso país, também na perspectiva do adolescente, né? Porque a Kelly Key, quando ela surgiu, ela gerou uma histeria muito grande adolescente. Então, ela performava 4 vezes no mesmo dia em programas diferentes para poder divulgar o projeto dela. E no contrato que ela fez com a gravadora queria que ela fizesse pelo menos 2 apresentações por dia em locais diferentes para divulgar o álbum. E ela acabava fazendo 4 por causa da explosão gigantesca que foi o sucesso de Kelly Key. Além disso, o álbum dela produziu singles muito memoráveis. Um desses singles memoráveis foi o primeiro, que é a faixa Escondido, né? Que tem aquela clássica coreografia, a gente sai escondido pra beijar na boca e fazer amor. Todo mundo dançava isso, é clássico. E também o segundo single que meio que consagrou oficialmente ela no nosso mercado como uma das artistas pop do momento, que foi Baba, né? O segundo single ali. A crítica em relação ao lançamento do álbum e esses 2 singles, ela foi meio mista, mas mais positiva. Por quê? Aqui no nosso país, falar de sexo nas músicas não era uma coisa tão aberta. E ela conversava isso com os fãs de uma forma muito assim objetiva, né? E a gente já estava vendo que o mercado internacional estava começando a colocar um pouco mais o sexo
no público teen que cresceu, né? E ela flertar com essas ideias de sexo de uma forma natural era positivo e foi visto como um lado forte do álbum que criou uma característica muito marcante da Kelly Key. Então, olha para vocês verem que coisa incrível. Além disso, ela emplacou também no ano seguinte, né, no ano de 2002, mais um hit que foi a faixa Anjo, que foi o terceiro single do álbum, e também Cachorrinho, que fechou a divulgação do disco e marcou como um dos álbuns mais vendidos, tanto de 2001 quanto de 2002. Aqui no Brasil, o álbum já passou de 1 milhão de cópias vendidas só nessa década aí que o álbum tem de lançado. Em nono lugar aí, vamos de Vanessa Camargo com o álbum W dela. O disco W da Vanessa talvez seja um dos mais marcantes da carreira dela, exatamente porque literalmente tirou ela daquele mainstream que ela flertava com um pouco de pop rock, toda a onda romântica, e levou ela pro pop de verdade, né? Foi o primeiro trabalho dela que ela oficialmente entrou de cabeça nesse estilo musical. E a história disso é bem engraçada, porque quando ela estava divulgando o último lançamento dela antes de começar a trabalhar no W, que foi o DVD Transparente, a Vanessa não tinha muita ideia do que ela ia seguir. Quando você chega num quarto álbum de estúdio, você já tem uma carreira consagrada, você tem uma liberdade para poder trazer certas coisas. E foi através disso que a Vanessa, junto com um produtor, né, que apresentou para ela o ritmo reggaeton, começaram a trazer essas influências para o novo álbum dela. César Lemos chegou para ela e falou: Vanessa, esse ritmo aqui tá tocando em tudo quanto é lugar e é um ritmo que aqui no nosso país ainda não tem produção própria. Seria interessante você fazer isso. Isso lá em 2005, tá? Era outro tipo de reggaeton, obviamente, mas serviu muito como uma base também para a gente refletir no que a gente teve no mercado de impacto do estilo há um bom tempo atrás. Com isso, a Vanessa topou fazer isso e também incluiu outras coisas no álbum que tinham um cara mais rock e também um pouco mais de dance, que afastava ela daquele universo do romântico. Um ponto forte do álbum foi que o primeiro single, Amor Amor, que é esse reggaetonzão dentro do álbum, marcou muito e foi um sucesso de rádio gigantesco. Além disso, o segundo single também, que foi Não Resisto a Nós Dois, bombou tanto quanto o primeiro single. E mostra uma versatilidade impecável da Vanessa, né, gente? Porque a gente tem um primeiro single totalmente dance e uma segunda faixa totalmente rock. Então, mostra essa versatilidade que a Vanessa cultiva até hoje. O terceiro single do álbum foi Louca, mas infelizmente não teve clipe e a divulgação foi só para rádios. E assim, podia ter tido mais aproveitamento? Podia, gente, mas a gente não sabe qual que é a cabeça da gravadora naquele momento. O álbum vendeu 125 mil cópias, foi dito como um dos álbuns mais bem vendidos do ano de 2006. Então assim, Vanessa em nono lugar com W. Em oitavo lugar, vamos de Rouge com o álbum C'est La Vie. O Rouge, o babado dele nessa época era: nós tínhamos uma banda de garotas que tinha tido um primeiro álbum que vendeu 1.200.000 cópias com o álbum no ano anterior e, obviamente, a gravadora queria tentar repetir o fenômeno, né, gente? Porque, assim, o primeiro disco do Rouge é um dos álbuns mais vendidos da história do nosso país, tá? Então, essa sede da gravadora em busca de um novo projeto que fosse tão bom quanto o primeiro era tudo. Assim, a gravadora botou as meninas para gravar novamente com as pessoas que foram responsáveis pelo primeiro álbum delas. E foi nesse momento que elas resolveram trazer também um novo estilo para acrescentar na qualidade musical delas, que foi o Zouk. Inclusive, todas as entrevistas que elas davam, elas falavam exatamente dessa influência do Zouk, desse ritmo latino que vinha e acrescentava mais nas músicas. E não foi só o Zouk, né, gente? O álbum também flertou muito com a música, como eu disse aí, o pop latino. Flertou também trazendo músicas de regravações importantes também, que marcaram muito, não só a geração que o álbum estava sendo lançado, mas antes um pouco também, porque tinham músicas ali que eram de alguns anos atrás, antes do lançamento do C'est La Vie. Então as meninas estavam no caminho certo. O álbum teve o grande hit, né, que foi Brilha La Luna, né, que assim marcou o comeback delas, não somente no aspecto de imagem, que a imagem delas, a mudança da imagem do grupo Rouge
teve todo um suspense para ser revelado a primeira vez lá no programa do Gugu. Eu maratonei nesse domingo, fiquei lá na frente da televisão que eu falei, gente, hoje eu quero ver o que essas meninas vão fazer. E entregaram tudo pra gente, né? Assim, sem condições. Entregaram visual, entregaram performance, música, tudo que a gente queria. E foi um sucesso absurdo Brilha La Luna. Ficou em primeiro lugar em todas as rádios do Brasil que toca música popular. Além disso, o segundo single do álbum, que foi O Anjo Veio Me Falar, mais uma vez elevou o nível do grupo, né, consagrando elas como uma das bandas pop do nosso país com as melhores músicas no quesito de repertório, entregando essa música, Um Anjo Veio Me Falar, que se tornou uma das músicas mais marcantes no quesito de R&B também aqui no nosso país. Até hoje é uma música hiper reconhecida por todos, e não somente isso, é uma das músicas que teve mais covers sendo feitos aqui no nosso país também. O terceiro single do álbum foi a faixa Em Cair na Zoeira, que foi parte também da trilha sonora do filme Xuxa Abracadabra, né? Eu acho que todo mundo vai lembrar disso, foi uma febre também, inclusive no filme elas estão dançando essa música, oba, 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 vem cair na zoeira, oba, oba, sei todas as coreografias. E assim, com isso fecharam a divulgação do álbum. Infelizmente foi o último álbum antes da saída da Luciana, e depois a gente foi entender como funcionava toda essa ética por trás monetária do Grupo Ruge. E as meninas seguiram a carreira delas sem construir muita coisa, que foi muito triste para alguém que fez tanto pelas nossas vidas. Em sétimo lugar, temos o disco Dona de Mim, da Isa, né? A Isa foi descoberta há pouco tempo atrás pelo diretor da Warner Music por causa do canal dela no YouTube, que ela fazia covers. E ela mesma, que é publicitária assim como eu, ela falou que quando ela ficou sem trabalho, né, ela começou a focar no YouTube, fazer vídeos cantando e tal, e ela não imaginava que ela fosse ser tão aclamada pelo canto dela, né? Nunca foi uma coisa de primeiro lugar na vida dela. E quando o diretor da Warner viu isso, e ele falou, olha, vamos te assinar porque a senhora destrói, ela ficou abismada que ela podia ganhar a vida com a voz dela. Com isso, ela gravou o primeiro álbum, que foi o Dona de Mim, e lançou ele em 2018. O álbum tem parcerias hiper importantes e marcantes, além também de ser um marco na cultura pop do nosso país. Por quê? Diferente aí do que a gente tinha de concorrência na época que a Isa foi lançada, o disco incorpora muitas coisas que não eram mainstream na época e por causa da Isa viraram mainstream. A gente vê, por exemplo, que o hip hop e o R&B e esse pop que tem uma cara mais afrobeat, black, não era tão marcante no mainstream nosso. E ter isso cantado em português ajudou muito a abrir portas também para outros artistas do segmento ganharem espaço de lançarem os seus trabalhos. Tudo isso por causa do grande efeito que a Isa teve com esse álbum. Além, óbvio, de parcerias hiper importantes que ela teve no álbum, né? Por exemplo, como a Glória Groove, a Ivete Sangalo, Marcelo Falcão, que inclusive faz com ela Pesadão, que é o primeiro single que se tornou um super viral, né? Além do Ricon Sapiência e também do Ruxel, que é um produtor musical hiper importante na nossa cena pop hoje, que trabalhou basicamente todo o disco Dona de Mim com a Isa. Crítica amou esse álbum, inclusive rasgou elogios e rasga até hoje como um dos álbuns mais importantes feitos no nosso país, tanto no quesito de conteúdo quanto no quesito de poder vocal também de uma artista. O disco inclusive chegou a concorrer a um Grammy pelo lançamento dele. Infelizmente não ganhou, mas é bom a gente saber que a gente teve a Isa passando por ali. Em sexto lugar, nós temos aí o disco Vai Passar Mal, da Pabllo Vittar. Felizmente um disco recente, né, de uma drag queen, que é uma coisa que nunca a gente imaginou que fosse acontecer no mainstream de um país que é como o Brasil é, né, no aspecto de homofobia. E a vinda da Pabllo foi uma revolução gigantesca. A Pabllo tinha a carreira dela já ali no público LGBT, no quesito de fazer covers, de fazer versões de músicas que eram hit, né? Mas a carreira da Pabllo se consagrou de verdade com o lançamento do Vai Passar Mal. O Vai Passar Mal, ele é uma das coisas mais incríveis que a gente tem na história do nosso país também, porque ele é inteiro feito com coisas brasileiras. Ele não é um álbum que ele incorpora tanto coisas internacionalizadas. Isso talvez seja um dos pontos mais marcantes quando a gente fala de Pabllo Vittar. É
óbvio, tem as marcas de música eletrônica que são clássicas da cultura pop, mas é óbvio que foi incorporado coisas naquele álbum ali que é hiper regionalizada. E para Pablo, que vem do Maranhão, tudo isso na vida dela foi hiper importante e marcou muito ela. Então ela fez um álbum que literalmente era quem ela era. E o mais incrível disso tudo foi que ela lançou independente, sem uma gravadora. Ela conseguiu crescer e se tornar um dos fenômenos no nosso país, totalmente sem auxílio de nenhum selo, que é uma coisa muito difícil de acontecer, mas aconteceu. Vai Passar Mal acumula hits hiper memoráveis, como por exemplo, o primeiro single, né, que é Nega, que por mais que não tenha estourado tanto ali no mainstream LGBT, funcionou muito forte. O primeiro single que deu certo assim da Pablo, que foi um feat com o Rico da Laçã, Todo Dia, também se tornou muito viral, principalmente na época do carnaval, porque tocava em todo quanto é lugar essa música e é dita como um dos hits do carnaval de 2017. Mas o que fez Pablo Vittar se tornar Pablo Vittar, pra gente ver, ouvir, etc., foi K.O., que trazia uma coisa que a gente não esperava pra nossa música, que era um pop totalmente regionalizado que a gente nunca tinha ouvido antes. E esse fenômeno que foi tão incrível de K.O. trazendo essa letra sobre romance, a gente se conectou àquilo ali. E ter uma drag fazendo isso é maior ainda. Então foi um grande movimento. Além disso, nós tivemos também Corpo Sensual, que foi mais um mega hit da Pablo, né? Em parceria com o Matheus Carrilho. Então assim, fomos muito além com esse disco da Pablo. Além também que foi um dos álbuns mais importantes de 2017, saiu em diversas listas de música aqui do nosso país, emplacou na Billboard Brasil. Então assim, Vai Passar Mal, marca histórica no nosso território. Em quinto lugar, o disco Bros, do Bros, né? O Bros, assim como o Ruge, surgiu no Popstars. O Popstars foi um programa feito pelo SBT, né, que tinha esse formato importado lá do Reino Unido. Esse programa, inclusive, revelou a Nicole Scherzinger, né, que hoje faz parte ali como líder das Pussycat Dolls. Fizeram a mesma coisa aqui no Brasil com um grupo feminino e lançaram o Ruge, e no ano seguinte fizeram um grupo masculino e lançaram o Bros. O Bros também foi um fenômeno. O primeiro álbum deles fez muito sucesso. O Bros, eles tinham uma característica de ser hiper vocais de uma forma incrível, né? Mas também de ter uma performance de palco que se igualava, por exemplo, ao NSYNC e Backstreet Boys, que era super marco na época que eles estavam ali bombando. Não somente isso, né? O Bros emplacou Prometida, que foi assim o hit dos hits deles, né? E outras músicas importantes também por causa desse primeiro álbum. O sucesso desse álbum foi tão grande que ele conseguiu vender 250 mil cópias depois do lançamento ali do segundo single. Infelizmente, o segundo álbum do Bros, que foi o Segundo Ato, não foi um álbum tão bem recebido como o primeiro, mas deixou a marca aí, né, na cultura pop como um dos discos mais importantes já feito no nosso país no quesito de música pop. Em quarto lugar, mais uma vez, Pablo Vittar aparecendo aqui para trazer a sua graça, né? Com o segundo álbum de estúdio dela, Não Para Não, que foi o disco que oficialmente consagrou ela no nosso mercado. Muita gente tem a ideia de que essa vinda da Pablo ia ser simplesmente o primeiro trabalho e ia morrer, né? E normalmente isso acontece, tem muito isso do artista vir, fazer um sucesso momentâneo e sumir. Só que a Pablo foi mais além. Por causa do sucesso do primeiro álbum, ela oficialmente entrou em uma gravadora. Ela entrou na Sony Music. A entrada dela na Sony foi muito importante porque ela pegou um contrato de gravação de 3 discos. Nesse trabalho, o primeiro álbum dela saiu um ano depois do Vai Passar Mal, né, em 2018, que foi o grande álbum dela, Não Para Não. Não Para Não, gente, no quesito musical em comparação ao primeiro, ele é bem confortável, porque ele segue as mesmas tendências musicais que o Vai Passar Mal. Porém, você vê que as músicas são muito mais bem trabalhadas para serem explosões comerciais, né? Você vê que as parcerias são bem escolhidas, os ritmos que a Pablo faz são assim muito coerentes ao que ela é.
mas tem outro nível de produção vocal. A Pabllo tá muito mais polida vocalmente, que é uma coisa que ela é sempre muito criticada no quesito vocal. Do primeiro pro segundo álbum, ela passou por um tratamento vocal muito grande, que evoluiu ela muito como artista. E assim, acredito que essa é uma das coisas que mais marcou quando a gente fala do Não Para Não. Além disso, né, o álbum foi um fenômeno, Emplacou Problema Seu, que foi o primeiro hit desse álbum oficialmente, e que assim, até hoje é dito como uma das melhores músicas pop já feitas aqui no nosso território. O clipe, principalmente da música, com essa coisa meio espiãs demais, né, foi uma das coisas mais marcantes também na nossa cultura pop, principalmente no quesito de clipe, que aqui no nosso país o clipe era uma coisa que não era uma coisa tão popular, né? Então ele começou a se transformar e ficar mais forte dessa última geração. Então a Pabllo investiu muito nesse clipe para entregar um clipe absolutamente perfeito. O álbum rendeu outras músicas importantes também, como Disque-me, por exemplo, que é uma parada mais romântica da Pabllo, que inclusive tinha patrocínio ali da Quem Disse Berenice, né? E também dos sorvetes Ben & Jerry, porque a Pabllo estava muito bombada. E também nós tivemos depois um lançamento muito próximo, né, de um terceiro e quarto single, que vieram a ser as faixas Buzina, Seu Crime. Infelizmente o álbum foi projetado apenas até o ano de 2019, onde a Pabllo já estava trabalhando em novas músicas para o segundo semestre. Ela fez uma turnê muito importante, que foi a Não Para Não Tour, que inclusive se tornou uma turnê World Tour, que ela foi para diversos países divulgar o álbum. Então assim, projetou muito a nossa música para fora daqui também o efeito da Pabllo. Hoje a Pabllo é uma das drag queens, é a drag queen, né, mais importante do mundo, mais seguida do mundo, exatamente pelo efeito que a música dela e todo o sucesso do primeiro e segundo álbum projetaram ela para ter. Terceiro lugar aí, quase chegando aí no nosso última posição, né, de maior álbum pop, o Rouge, com o álbum de estreia delas. O Rouge, quando surgiu, gente, a gravadora não tinha toda essa expectativa que ia virar o fenômeno que virou. Isso é uma coisa muito importante da gente dizer. Muita gente tem essa ideia de que no Brasil, quando essas artistas foram sendo produzidas por selos, a duração delas ia ser apenas daquele momento. Porém, elas começaram a se consagrar nas carreiras e conseguir carreiras mais importantes. E no nicho do pop no nosso país, que era muito comercializado no aspecto de trazer o internacional para cá, ter uma coisa do Brasil sendo feita para o público que consome isso era muito difícil de saber se ia dar certo. E o Rouge deu a prova que dá certo, vendendo aí mais de 1.250.000 cópias do primeiro álbum entre 2002 e 2003. O álbum emplacou uma das músicas mais importantes no quesito de cultura pop do nosso país, que foi Ragatanga, né? Que até hoje, quase 20 anos depois que o álbum foi lançado, é uma das músicas mais tocadas em festas quando a gente fala de música pop raiz do nosso país. O sucesso do Rouge foi tão grande, mas tão grande, que essa obsessão da gravadora por fazer um segundo álbum fazia com que as meninas estivessem gravando um segundo álbum e fazendo uma turnê hiper exaustiva por quase todo o Brasil para poder divulgar o projeto. O projeto rendeu hits hiper importantes, como por exemplo, eu disse aí, Ragatanga, além também de outra faixa, Não Dá Pra Resistir, e Beijo Molhado, óbvio que é outro hit. Uma curiosidade desse álbum é que do disco todo, a maioria das faixas são regravações de faixas internacionais já conhecidas aqui no nosso país. A ideia foi realmente poder fazer essas regravações com o intuito de fazer com que as meninas tivessem uma identificação maior com esse público, né, que já consumia música pop internacional daquela época, a ter um reconhecimento dessas músicas em novas versões cantadas em português. Porém, não imaginavam que ia ser tudo que se tornou o fenômeno Rouge. Em segundo lugar, um dos álbuns mais importantes da cultura pop do nosso país, Bang, de Anitta. Anitta já era uma artista que ela estava passando por muita coisa na carreira dela, e o disco Bang veio para trazer uma nova fórmula de Anitta. Por quê? A Anitta ela já era conhecida como funkeira,
como artista pop em ascensão. O primeiro álbum dela era muito focado nisso, o segundo álbum também. No terceiro, a Anitta fez meio que a transição dela de verdade para se tornar uma artista pop. Por mais que o disco tenha influências de funk, a maior parte do corpo do álbum é muito pop, né? Mas o que fez o Bang se tornar um fenômeno e se tornar um dos álbuns mais importantes da cultura do nosso país foi o legado que ele fez no quesito de produção de imagem de artista. Por quê? Essa questão da imagem, todo esse quesito de identidade visual, antes aqui no Brasil, antes do fenômeno do Bang, não era uma coisa que as pessoas tinham tanta preocupação de fazer com que o público absorvesse da melhor forma. Quantos CDs a gente não vê que tinham capas feitas aí de forma bem amadora e afins e venderam horrores, né? A Anitta sabia que nessa nova geração o poder da imagem podia levar ela mais longe. E óbvio, ela foi uma das artistas brasileiras a renovar totalmente a perspectiva de videoclipes lá com a explosão de Show das Poderosas. Não estou dizendo que não existia videoclipes, estou dizendo que a explosão e legado de Show das Poderosas fez com que no Brasil essa projeção e produção de videoclipes fosse levada mais a sério, exatamente pelo feedback que o público teve em relação àquilo. E assim, a maior parte do público que consumia a Anitta na época era muito similar ao que consumia o Ruge no passado. Por quê? A gente tinha uma onda de absorver músicas internacionais muito forte no nosso país, mas o pop mesmo nosso não existia. E ter a Anitta surgindo com isso foi maravilhoso, entende? Com o lançamento do Bang, isso se tornou uma coisa muito forte, porque levou uma onda muito grande de pessoas a produzirem música pop também no nosso país. Tudo isso por reflexo do Bang. Então, o sucesso que ela fez com a faixa Bang, com Deixa Ele Sofrer, com Essa Mina é Louca, é realmente um feedback pelo um trabalho hiper exaustivo que ela fez de criar uma identidade artística dentro do nosso mercado, que por muito tempo não tinha essa questão de explorar o pop nessa perspectiva. O sucesso do Bang foi tão grande que o álbum vendeu na primeira semana 100 mil cópias. Na pré-venda mesmo do álbum ele já tinha vendido muito. Quando ela fez a performance dela no Faustão, né, alguns dias depois do lançamento do álbum, as pessoas foram informadas pelo próprio Faustão da vendagem do álbum. O álbum se tornou um dos mais importantes no quesito de vendas também aqui no nosso país no ano de 2015. E agora aí no nosso primeiro lugar, vamos com um dos álbuns mais importantes de todos os tempos, não só na perspectiva do pop, mas do nosso país no quesito histórico, que é o disco As Quatro Estações, de Sandy e Júnior. O álbum foi o 8º disco de estúdio deles, lançado em 24 de outubro de 1999 pela Universal Music. O disco teve um investimento muito grande, ele foi produzido tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Então assim, o fenômeno que era Sandy Júnior naquela época era muito grande. Então o investimento em cima deles no quesito de produção musical também era muito grande. Esse disco foi considerado um divisor de águas na carreira dos irmãos, exatamente porque apresentava eles totalmente numa coisa focada no pop. A imagem da dupla também se tornou mais madura do que nunca nos seus trabalhos anteriores, refletidos nesse novo álbum. Sandy estreou também como compositora e ela assina a composição da faixa título do álbum e de Olha o que o Amor Me Faz, que produziu inclusive ali um grande sucesso. O álbum produziu 5 singles e aqui no Brasil ele vendeu 2.800.000 cópias. Aqui também ele é dito como um disco diamante duplo. Existe também uma versão ao vivo desse álbum que chama As Quatro Estações Show, que é também dito como um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos aqui no nosso país, além de ser o disco ao vivo mais vendido também aqui no nosso país, superando os 2 milhões de cópias. O legado de Sandy Júnior foi hiper marcante para poder fazer com que essa nova onda adolescente no nosso país explodisse, principalmente no final dos anos ali 90 e começo dos anos 2000. Artistas como Vanessa, KLB, SNZ, o Ruge, a Kelly Key, Felipe Dilon debutaram
contaram inclusive com sucessos após exatamente a dupla estabelecer o estilo do pop aqui no nosso país. A turnê também teve muitas inovações, como por exemplo o efeito de neve, o cheiro de coco representando o verão e vários efeitos especiais utilizando telões. Para vocês terem uma ideia, essa turnê foi vista por mais de 8 milhões de pessoas, o que representava ali nos anos 2000 5% da população brasileira. Ou seja, 5% do Brasil assistiu essa turnê de Sandy Júnior e ouviu o disco As Quatro Estações. O sucesso do álbum também levou eles a incluir as músicas do disco em trilhas sonoras de novela que projetaram ainda mais longe esses meninos. E hoje, né, são músicas que todo mundo assim conhece basicamente, de uma geração que tem 15, uma geração que tem 30, uma geração que tem 40, porque foram músicas que atravessaram muito mais do que só uma onda pop adolescente. Isso nós fechamos oficialmente o nosso top 10 aqui de álbuns mais importantes da história do Brasil, e eu vou perguntar pra vocês, quais desses discos aqui são os favoritos de vocês? E se caso eu esqueci algum álbum aqui que vocês consideram tão importantes quanto esses, comenta aqui pra gente poder fazer um parte 2. Vai ser incrível ter vocês comentando aqui com a gente e, obviamente, né, projetando o canal aí mais longe para trazer mais vídeos com esses conteúdos que vocês gostam. Beleza? Ó, um beijo pra vocês e até o próximo nosso aí.